A seguir, IIGD Irajá. Eu falava hoje no primeiro culto sobre vasos. A Bíblia fala, a gente canta cânticos, tem até um cântico antigo. De vez em quando, em reunião de consagração, costumamos cantar. Você deve conhecer. Pelo menos quem é membro da igreja, eu queria que conheça. Irmãos, Deus tem coisa boa pra gente hoje. Todo dia Deus tem coisas boas. Ele só tem coisas boas. Agora, é colocar aqui dentro, aqui, ó, você meditar e trabalhar, aqui aceitar, compreender e colocar em prática. Porque se não colocar é tempo perdido. Nós estamos vendo hoje os cristãos muito envolvidos com o mundo. Muito, muito. No crer, no enxergar, no viver, no fazer. Enfim, estamos vendo isso. E o Senhor Deus, Ele fala assim, muito firme das diferenças. Diferença, tá? Então, um exemplo. Ele diz assim, vós sois a luz do mundo. Bom, se nós somos a luz para o mundo, então o mundo está em trevas. Mas aí Deus fala, na epístola de João, ele diz que o mundo inteiro jaz no maligno. O maligno é trevas. Ele é só treva. Então nós temos de atentar para essas figuras que Deus usa para mostrar quem é quem, para posicionar cada um. Porque, irmãos, as pessoas andam pelas igrejas em busca de cura e muitas não são curadas. Muitas andam em busca de prosperidade e vivem sempre no aperto. E algumas até sempre caídas mesmo, financeiramente envergonhadas, endividadas. Então vamos atentar bem para a palavra de Deus e colocar em prática. Não adianta estar dentro da igreja, irmãos, e continuar com a vida como estava antes. A pessoa vem para Jesus para ter sua vida transformada, para ter sua vida mudada. A pessoa vem para Jesus para ser salva, para ser curada, para ser liberta, para ser cheia do Espírito Santo. Vem para isso. Mas a letra mata. Em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo diz, ó, a letra mata, o Espírito vivifica. Abre lá em 2 Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Vamos juntos? O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar o versículo anterior, que é o 5, para pegarmos um contexto melhor. Então vamos juntos. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito. Tá vendo? Isso aqui nós temos o contexto de muitas pessoas que andam pelas igrejas cristãs, evangélicas, e a vida não muda. A pessoa vive no pecado, vive errando, e ela continua, ela está dentro da igreja e continua no erro, no pecado. A pessoa vem para Jesus, está doente. Algumas, é claro, irmãos, não conseguem crer no poder de cura, porque se é uma doença boba que a ciência tem aí à vontade, elementos que curam, medicações, a pessoa vai, tudo bem. Tem gente tem até fé num culto para ser curada de um resfriado que desaparece coriza, as narinas abrem, aquela coisa de virose, do corpo ficar todo moído, a pessoa, fiquei renovado. Mas quando a coisa é séria, tem gente que não consegue crer. Mas uma realidade, ou a maior de todas as realidades, é que muita gente entra para as igrejas, irmãos, e não coloca no coração o entendimento, o que Deus está falando. Porque a pessoa vem para Jesus e o que Deus quer? Deus quer fazer uma transformação, ou seja, dar uma nova forma. Isso mesmo, uma nova forma. A pessoa vive do jeito que a sociedade vive, ou nos costumes familiares, como tradições. Tem famílias que têm certas tradições que são super rígidas.
Algumas até interessantes. Tem aquela família que tem um chazinho das 5, todo dia, 5 horas religiosamente, tem lá o chazinho. Que tem família que os filhos têm liberdade até X, e aí tal hora dentro de casa bonitinho ali, outros não estão nem aí para isso. Não, mas vai por aí. Enfim, N coisas. Quando a pessoa se converte, irmãos, ela tem que se despojar de tudo, mas é assim, eu vou aprender de Jesus. E entrar na escola da palavra de Deus, que é a verdadeira escola da vida e do poder. E começar a estudar as coisas de Deus de verdade. Não só para a eternidade, mas aqui para essa vida. A nossa forma de viver. O nosso próprio ser. Então, se nós não quisermos, o Espírito Santo não vai forçar. Aí a pessoa entra torta e continua torta. Tem até aquela musiquinha da Escolinha Bíblica Infantil que todo mundo conhece. Eu acho que a maioria conhece, né? Era um homenzinho torto que morava na casinha torta. E que mais? E morava num caminho torto. Sua vida era torta. Aí conheceu Jesus, o que Jesus fez? Tum! Endireitou. Acho que tá bom da gente cantar essa musiquinha aqui, né? Vou pegar a letra com as doutrinadoras e vou trazer aqui para os cultos. Já pensaram? Vocês vão achar que é brincadeira, mas não é brincadeira. Vamos à realidade. Tem até uma parte nas Escrituras que Jesus disse: se vós não vos fizerdes como crianças, nunca entrareis no reino do céu. Por que algumas pessoas não conseguem milagres de coisas muito difíceis? Porque não conseguem sair do natural. Não conseguem sair desse mundo limitado. Desse mundo em que os 5 sentidos dominam em tudo. Eu vi, eu escutei, eu toquei, eu senti, eu cheirei, eu toquei. Tem que sair disso. Tem que sair das limitações humanas. Se você quer que Deus te abençoe, porque falamos das bênçãos, puxa, Abraão foi pai aos 100 anos de idade. Oh, meu Deus, Sara com 90 anos deu à luz e deu de mamar o filho. Oh, que absurdo, meu Deus, o que é isso? Absurdo para o homem natural, absurdo para a ciência, mas para Deus, para Jesus é uma brincadeira. Meu Deus, o homem estava em cima de um leito, 38 anos, saiu carregando a cama nos ombros. Fala hoje, fala para alguém que está numa cadeira de roda, levanta em nome de Jesus e anda. Tá doido? Eu tenho que fazer 500 fisioterapias, está de brincadeira? Então vamos à realidade. Irmãos, a mudança começa dentro. A Bíblia Sagrada usa uma linguagem figurada, mas com base na época. Isso é óbvio. Quando se fala em vasos, não estamos falando no tempo da tecnologia, que hoje está bem avançada. A Bíblia não está falando de ciência, do mundo científico, que tem se multiplicado tremendamente. Vamos aqui à linguagem simples, que traz coisas extraordinárias em qualquer tempo para a nossa vida. Somos vasos. A Bíblia diz que nós somos vasos. Por que vasos? Porque quando não havia ciência, tecnologia, indústria, havia ciência. A ciência dos egípcios é antiga, antiquíssima. Desde a Mesopotâmia já existia ciência. Não se compara com os nossos dias, mas já existia. Mas não existiam essas lojas, nenhuma loja com esses utensílios. Existia o oleiro que fabricava os vasos, e as pessoas lá compravam, ele mandava para o mercado, e as pessoas iam ao mercado e compravam. Oh, esse vaso está maravilhoso para pôr os meus cereais. Aqui eu vou colocar os meus grãos, vou colocar grão de milho. Aqui eu vou colocar os grãos do trigo, aqui eu vou colocar. E vai por aí. Eu expliquei na reunião passada. Então Deus usou essa figura de vaso para dizer: ó, você é um vaso. Só que o vaso era muito útil para as coisas que se colocavam dentro dele. Até existia já a arte. Olha, alguns faziam vasos tão trabalhados, com bordas tão lindas, tão desenhadas, tão assim bordadas. No Egito se fazia vasos tão decorados, que chamavam a atenção pela beleza. Mas não era só para decoração. Hoje, se você tem um jarro, é para decorar. No máximo, para colocar uma planta dentro. Mas naquele tempo, não. Os vasos, eles eram cheios das coisas
que eram úteis dentro de uma casa. Nós estamos na casa de Deus, ou seja, na presença de Deus, a serviço dele. O que que eu tenho para ele? Então havia o cântaro que levava água. Há um tempo atrás surgiu aí um modismo de decoração e tentaram relembrar os tempos milenares com cântaros, uma bacia, aquele cântaro que virava água, lavava as mãos ali, né? Na época tinha um serviçal com a toalhinha, e vamos lá. Só que as pessoas não têm noção da utilidade daqueles vasos. Só que os vasos, o oleiro fazia da forma que ele queria. Então um era mais forte, mais largo, um era mais comprido, o outro era mais decorado. Mas o que valia era o conteúdo dele. O que ele tem dentro dele. Porque haviam vasos que guardavam-se joias, ouro, valores. E aí? Como haviam os baús, quando se fala em baú, você pensa logo no baú das joias, dos valores. Se guardavam documentos. Então, aquele jarro, aquele baú, tinha assim dentro, podia ter coisas valiosíssimas. Mas podia não ter nada, podia estar lá vazio, o baú está cheio de teia de aranha. Tem até bicho lá dentro, conseguiu procriar ali dentro. O jarro está lá num canto, tem uma água que ficou parada, a água ficou podre. Não vai servir para nada. O que tem dentro desses jarros? Jesus disse que a boca fala o que o coração está cheio. Essa é a forma do ser humano diante de Deus. O que ele tem para dar? O que eu dou a Deus? Eu canto louvores bonitos, maravilhosos, mas depois, quando eu viro as costas, eu estou no meio dos pecadores, eu solto a minha língua e falo mesmo, falo o que eu acho que eu tenho que falar, e um fala de um e outro fala de outro, e eu entro no bolo e falo também, e vamos lá. A linguística, melhor dizendo, tem sido extremamente sofisticada. Você vê que a multiplicidade de palavras sinônimas hoje são assim, né? É muita coisa. Hoje você tem uma palavra e você tem N sinônimos dela. Antigamente não era assim. A linguagem era muito, vamos dizer assim, ajustada. Então hoje, por exemplo, uma pessoa maldizente, de língua solta, ela é classificada como alguém que tem um senso crítico muito forte. Não, como é o fulano? Me passa o perfil dele. Tem um senso crítico muito forte. Se fosse lá no tempo de Jesus, Jesus ia dizer raça de víboras maldizentes. Mas hoje é senso crítico. A linguística sofisticou bastante. Nós temos que ver, irmãos, se nós estamos dentro da palavra ou fora dela. Porque não basta estar dentro da igreja para estar salvo. Tem que estar dentro da palavra. Pensa nisso. Porque hoje muita gente, irmãos, nós estamos contemplando tristemente. O mundo está no meio do povo de Deus. E o povo de Deus está no meio do mundo. Que é isso, pastora? Vamos lá, irmãos, a gente viu no carnaval. Vamos ser realistas, irmãos. Pastor, a senhora conta o cristão brincar o carnaval? Ele foi lá evangelizar. Oh, meu Deus. Se o mundo tem caminhos de luz, então continue nele. Mas se o mundo é caminho de treva, então saia dele. Ou seja, saia dos costumes do mundo. Nós não estamos sendo tirados do mundo. Nós nos convertemos e não fomos arrancados do mundo. Nós fomos tirados dos meios mundanos, ou seja, daquilo que fazíamos que não agradava a Deus. Mas a limpeza começa dentro, irmãos. Quantas pessoas estão adorando a Deus e são passíveis de ódio com a maior facilidade? Basta aborrecê-las um pouquinho que elas já criam ódio. Quantas pessoas estão dentro das igrejas com a boca aberta, escancarada, adorando a Deus, aplaudindo, gritando glórias e aleluias. E quando se juntam com os grupinhos, juntam 2, 3 alunos, soltam a língua contra o professor. Mas aquele professor realmente não vale nada. Leve ele a Cristo. Leve ele a Cristo. Vamos tentar, vamos ver. De repente ele se converte de tal modo que fica muito melhor do que aquele que foi pregar para ele.
De vez em quando eu recebo alguém que diz: pastora, eu fui evangelizada há muitos anos, mas eu não dava atenção nenhuma. Caí numa cilada. Caí no sofrimento. Comecei a pensar, a refletir na minha vida. Falei, por que eu estou assim? Ah, quem me dera que eu pudesse viver como eu vivia antes de cair nessa doença, antes de ter tido essa falência tão violenta. Aí, sabe, lembrei, meu amigo me evangelizava. Falava tanto de Jesus, falava tanto. Ele era da igreja, falou tanto. Pastora, meu amigo hoje está desviado. Eu vim porque ele pregou para mim. Olha só, apontou o caminho da salvação, porque estava nesse caminho. E hoje está no caminho do inferno, da perdição. O outro entrou no caminho do céu. Irmãos, o que está acontecendo, irmãos? Tudo acontece dentro de nós. Tem gente que pensa que Deus fica só olhando para fora. Olha só a roupa. Olha, alguns anos atrás, alguns anos não, tem mais de 25 anos isso. Cidadão me escreveu uma carta e perguntou: onde está o seu véu? Com que autoridade só está no altar? Mulher não pode pregar. Onde está o seu véu? Aí eu me liguei e falei: está falando do cabelo. Eu falei: o meu véu deve ter ficado em algum salão de cabeleireiro. Com certeza, eu nem lembro onde, mas eu sei que ficou. E aí? O véu não prega. Aí eu lembrei de outro caso. Teve um moço, há um tempo atrás, fazendo um serviço na minha casa. Olha só, teve um moço, há uns anos atrás, fazendo um serviço. Um pedreiro, alguma coisa. Bom, resumindo, o moço está lá e tal. E aí, de repente, começa a falar, né? A gente evangelizando ele e tal. Aí ele falou: ó, eu respeito, mas tem muita coisa que é muito estranha. Ele falou: ó, eu tenho um amigo que é fanfarrão, brincalhão, mas fala tanta besteira, bebe, briga. Aí fui na igreja do parente dele, chegou lá, tá ele sentado, tá de gravatinha, que ele ouviu falar que todo mundo tinha que ir assim, tal, lá foi ele. E aí o pregador viu e falou: o irmão, estou vendo que é um visitante, está aqui de gravata, de terno, deve ser o senhor prega, com certeza. Vem aqui, dê-nos uma palavra. Vem. Não, meu irmão, o pessoal bebe o juízo. O que eu penso? Mas nem conhece a pessoa. Está brincando, meu irmão? Como é que você bota alguém na tua casa para dar direção na tua casa? Para dizer o que tem que ser feito na sua casa? Que história é essa? E aí o moço levantou e foi, mas estava só de gravata, não estava de paletó. Aí o pastor falou: pegue seu paletó. Ele falou: mas eu não trouxe o paletó. Escuta essa. Pastor, isso é piadinha. Não, meu irmão, não é piadinha não. Isso é um fato. Aí o moço, né? O moço já levantou com um jeito de... Dentro dele ele disse: está me chamando para pregar, ele não sabe quem eu sou. Eu vou falar de quê? Do Zé Pingus, que é meu amigo? Desse jeito. Vocês estão rindo? Espera o desfecho da história. E aí o moço voltou para o lugar e, muito brincalhão, ficou pensando e arquitetando o que eu vou fazer com esse cidadão, com esse pastor. Olha que absurdo. Olha que... o irmão está aqui visitando, vai entregar uma mensagem. Meu irmão, para. Isso é comédia. Não, isso foi real. Aí, o que ele... Aí falou assim: não, vamos fazer o seguinte, quando o irmão vier com paletó, o irmão então prega. E irmão, o sujeito não tinha aceitado a Jesus, vivia no bar, fanfarrão, brincalhão, língua solta, todo sujo. Tá bom. O sujeito foi para casa, conversou com a família, semana seguinte leva toda a família. Mas o pregador ficou empolgado. Falou: oi, só faltou dizer juros e dividendos. Puxa vida, eu não deixei ele pregar, ainda me trouxe aqui, não é? Ela falou: o irmão hoje vai pregar. Aí o moço levantou, engravatado, com o paletó no braço, foi lá no púlpito, olhou para o povo, pegou o paletó, dobrou assim ao comprido, jogou o paletó em cima do púlpito. Aqui não, meu irmão. Eu já ia assim, ó. Botou lá em cima do púlpito, nem brincando. E aí o pastor virou-se e disse: não,
O irmão pode subir, dar a palavra aqui. Aí o moço subiu, chegou do lado e falou, olhou para o paletó e falou, prega, paletó. Prega, paletó. Aí o pastor falou, não estou entendendo, amigo, é para o senhor pregar. Eu? Prega, paletó. Eu falei para o moço, você é fanfarrão, não falei? Está lidando com uma pessoa que não conhece, meu irmão. Pode pegar uma pessoa de distúrbio bipolar, perturbada, esquizofrênica e botar. Está de brincadeira. E o moço está lá. Disse, amigo, eu estou lhe dando a oportunidade para pregar. Não, pastor, quem tem que pregar é o paletó. Semana passada eu não pude pregar porque eu não vim de paletó. Aí o moço, então o senhor não pode pregar. Moço, eu nem convertido sou. Eu vim apenas visitar a sua igreja. E trouxe a minha família para ver, porque ninguém acreditou nisso. Vamos embora. E foram embora. Como é que essa família vai se converter? Mas ele ainda fez mais. Ele saiu cantando com o paletó no ombro assim. Prega, paletó, paletó não prega. Canta, paletó, paletó não canta. Vocês estão achando que eu estou brincando? Esse moço que fez serviço na minha casa, ele disse, eu estou ouvindo a palavra faz tempo. Mas a minha família me conta cada coisa que eu não acredito. E essa é do meu amigo, ele é meu amigo. E ele me contou. Ele disse, eu acredito porque ele, apesar de toda farra, de toda bagunça, ele realmente é sincero. Pessoas estão se perdendo. Meu irmão, não é uma brincadeira. Ele ainda foi sincero, porque ele podia ter subido e falado um monte de besteira. Ter jogado as pessoas. Pensa. Meu irmão, ninguém sabe o que a pessoa tem dentro. Às vezes você pensa que conhece a pessoa e não conhece. Eu falei de manhã de um milagre que Jesus operou, mas eu quero falar ainda um pouquinho desse pedacinho, por quê? Porque quem aceita Jesus, irmãos, está dentro deste contexto para ministrar o poder do Novo Testamento. Que poder é esse? Você que aceitou Jesus, pode falar de Jesus para qualquer pessoa? Não pode falar? Ué, você não evangeliza? Quem é que evangeliza? Você fala de Jesus no seu local de trabalho? Por favor, quem fala? Então você fala. E quando você está falando de Jesus, você não está ministrando para a pessoa? E você não está ministrando porque Jesus foi ao Calvário? Foi à cruz? Então você é ministro do Novo Testamento. Toda pessoa que aceita Jesus pode levar almas a Cristo. Pode evangelizar, pode falar de Jesus para qualquer pessoa. Pode ministrar o poder da palavra e dizer, ei, você pode ser curado. Por quê? Porque está escrito aqui que Jesus fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. E o que você vai estar fazendo? Você vai estar ministrando àquela pessoa o poder do Novo Testamento. Agora não pode brincar com as coisas de Deus, meu irmão. Você só pode dar o que está dentro de você. Se uma pessoa não se converteu, como vai levar as outras a Cristo? Se uma pessoa não é de Jesus, como é que ela vai expulsar um demônio? As pessoas estão brincando. Ou se as pessoas estão cheias das coisas do mundo, como é que elas vão agir no campo espiritual? Irmãos, eu creio que a maioria de vocês aqui conhece bem uma parte de Atos dos Apóstolos, em que o apóstolo Paulo, ele estava libertando um cidadão que tinha muitos demônios. Mas tem sempre um demônio porta-voz. Quando é um grupo, tem um que é o chamado de cabeça. E aí o apóstolo Paulo expulsou os demônios daquele homem, ou expulsou aquele capeta que era, ou era um, que a gente não... Bom, o apóstolo Paulo expulsou o demônio, mas expulsou com a autoridade de Jesus, que Jesus deu para os discípulos. Então virou para o demônio e disse, olha aqui, Satanás, você vai sair dele em nome de Jesus. Aí, 7 rapazes assistiram essa cena e acharam muito interessante. E eles eram filhos de um sacerdote. Só que eles eram aqueles filhos de um sacerdote que de Deus não queriam nada, não queriam saber de Deus. Como tem muito filho de evangélico que o pai ou a mãe luta que só misericórdia, ele aparentemente ainda não quer nada. Porque tem gente que é assim. Eu não sei o que está acontecendo com os jovens hoje, irmãos. Aliás, eu sei, o assédio do mundo. O assédio do mundo, o brilho, o falso brilho do mundo.
As pessoas se iludem com as conversas bobas, se iludem com o status social de alguns e não querem ficar, aspas, por baixo, não querem, ser excluídos de grupo. Mas os 7 rapazes eram filhos de um sacerdote, só que eles não levavam Deus a sério, eles não levavam a palavra a sério, eles não queriam nem saber de fé coisa nenhuma. Só que eles acharam muito interessante. Rapaz, é muito poder, viu? É muito poder. O Paulo virou para o demônio estava arrebentando com o homem, jogava qualquer um para o alto. Tem pessoas endemoniadas que 5 homens não seguram. Sério, pessoal. 8 homens não seguram. 10 homens. Que isso? Há pessoas endemoniadas. O demônio, ele multiplica a força no corpo, porque a Bíblia diz que Jesus nos deu poder sobre toda a força do inimigo. Vai lá em Lucas 10 para você ver rapidinho. Lucas capítulo 10. Lucas 10, 19. O que está escrito aí? Eis que vos dou poder. É melhor você levar isso a sério. É melhor levar a sério. É melhor levar a sério. Jesus dá poder. Mas quem dá é Jesus. Ou seja, tem que estar grudadinho com ele. Para quê? Para pisar. Ah, pastor, eu não sou doido de pisar em serpente. Pisar em serpente. Serpente. Você está pensando que é a serpente do Butantã? Satanás. Jesus está dizendo, eu te dou poder para pisar no chefe do inferno. Que isso, pastora? Olha, principados são forças espirituais dos ares tenebrosas, meu irmão. São capazes de destruir um país inteiro, uma cidade. Potestades dos ares são capazes de levar uma empresa à falência. Espírito dos ares. As pessoas combatem espíritos que entram nos corpos. Gente, tem gente que fica assim, fica maravilhado, igual aqueles 7 de que falei, vou te mostrar daqui a pouco. Quando viram um homem manifestado, você imagina o homem estava jogando tudo pro alto, ninguém chegava perto dele. Se chegasse perto, ele quebrava a cara, jogava no chão, arrebentava, quebrava uma perna, um braço, num soco, num chute. E aí? O Paulo chegou e disse, deixa, em nome de Jesus, para o corpo dele, parou. Agora sai dele em nome de Jesus. Rapaz, que poder tu viu, que poder. Eu vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões. O escorpião, ele mete o ferrão na carne. Mas a serpente aqui não, porque o diabo entrou numa serpente, o chefe do inferno. Jesus está dizendo, eu te dou poder. Eu te dou poder, o inferno não vai poder te atingir. Mas isso não é texto, é contexto. Eu tenho de entender quem pode, quem é, quem não pode. Ah, qualquer um por aí pode expulsar a serpente. Ah, é? Então, os 7 também podem. Os 7 irmãos viram expulsar o demônio, aquele demônio feroz. E eles saíram e o demônio olhou e viu que eles gostaram. Lá na frente, o demônio entrou em outro homem e foi em cima deles e fazendo a mesma coisa. E um deles abre em Atos 19. Versículo 13, essa parte de que eu estou falando está em Atos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, no versículo de número 13 a 16, e nós vamos bem devagarinho. Vamos juntos? E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno
E assenhoreando-se de dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que quem mandou eles se meterem no mundo espiritual sem Jesus? Quem foi que mandou eles se meterem no mundo espiritual sem Jesus? Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.